A graça e a paz, meus irmãos, queremos nesse dia, nessa segunda-feira, meditar com os amados irmãos no seguinte tema: atributos da unidade da fé. Quais atributos da unidade da fé? Iremos ler Efésios capítulo 4, o verso 2 e o verso 3, que diz o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Meus irmãos, a palavra de Deus, mais precisamente aqui o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, inspirado por Deus, ele destaca 3 atributos que está a serviço da igreja, né? E sem esses 3 atributos é impossível nos conhecer como cristãos. Afinal de contas, esses atributos ele reflete quem era o nosso Senhor. Se quisermos ver um exemplo e verdadeiramente uma pessoa humilde, e mais precisamente aquele que tenha todo o direito de, até porque pelo fato de ser Deus, de não se utilizar desse atributo pelo simples fato de ser Deus, que é a humildade, assim o fez. A Bíblia diz que ele se esvaziou-se, né, de toda a sua glória. Ele se fez servo, né? Ele se fez servo pela sua igreja e a sua igreja. Ele nos serviu. A Bíblia fala que Jesus ele lavou os pés dos discípulos. A Bíblia fala que Jesus, certa vez, os soldados romanos, quando foram prender, ele simplesmente se entregou, né? Mostrando ali submissão e humildade. Afinal de contas, ele era Deus. Afinal de contas, ele poderia pedir ao Pai anjos que o viesse os livrar, mas assim não fez. E o segundo atributo da qual eu vejo aqui em Efésios capítulo 4, verso 2, é mansidão. Jesus, ele expressa nos relatos bíblicos, ou seja, nos relatos do Evangelho, essa extrema mansidão. Jesus é manso, né? Ele é manso e humilde, né? A Bíblia fala que ele, em Isaías 53, que ele é o cordeiro que foi levado ao matadouro sem sequer abrir a sua boca. Um exemplo aí de mansidão, né? A gente sabe que as características de um cordeiro é, de fato, ser manso, ser dócil. Se o pastor, né, ele pega ali a sua ovelha, pega seu cordeiro, se ele deixa ali ele permanece. Por mais que os inimigos, por mais que os lobos, por mais que as feras do campo venham o atacar, ele nem sequer, ele não consegue, no caso, se defender. E essa é uma característica de Cristo, a mansidão. E outra característica de Cristo, e os atributos que a igreja deve experimentar, os atributos que a igreja, para que nós tenhamos, de fato, a comunhão uns com os outros, temos que manifestar esses atributos. E o último atributo, de acordo logicamente com o texto sagrado, é a longanimidade, né? A longanimidade é aquela ideia de ser tardio a se irar, de ser tardio a de fato ir para a carne, né? De ser tardio a fazer, digamos, justiça, e essa com as nossas próprias mãos, né? Então, longânimo
ou seja, tardio a se irar. E a gente vê isso também na pessoa de Cristo. E para que tudo isso, meus irmãos? Para que temos que ser humildes, manso e longânimo? Para que, uma vez assim fazendo, eu e você seja de fato suporte, no caso, para a Igreja de Deus, uns aos outros. Porque é interessante aqui destacar que jamais conseguiremos servir uns aos outros, jamais conseguiremos a servir de fato de suporte, ajudar, nos amar, nos servir ao exemplo de Cristo, se de fato não tivermos esses atributos, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Não é verdade? Então que os santos de Deus meditem nessa palavra. A Sagrada Escritura diz que uma vez a gente se utilizando da humildade, da mansidão, da longanimidade, iremos suportar, ou seja, suportando-vos uns aos outros e em amor, né? Então, que os irmãos meditem nessa palavra, que os santos de Deus venham de fato diante dessa semana a manifestar, a buscar, a pedir, a orar esses atributos. Se porventura você tenha falta, se porventura você tenha pouco, você observa que no teu estilo de vida você de fato precisa mais ser humilde em algumas coisas, você precisa ser mais manso, você precisa ser mais longânimo, peça a Deus, ore a Deus, porque Ele a dá e não lança em rosto. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.